Bom, vamos então fazer essa comparação do processo do Lula do passado com o processo do Bolsonaro de hoje, tá? Eu fui juntando as hipóteses aqui e acabei montando isso daqui. Eu quero que você compartilhe, eu gostaria que você compartilhasse isso daqui, compartilhasse, chama lá o pessoal, vai estar gravado aí no TikTok, depois aí também vai estar gravado aí no Facebook. Depois vou fazer um áudio também, estou falando só essa parte aqui, e vou distribuir também, para ver se chega. Quem sabe isso daqui, né, pode ajudar o Bolsonaro a sair dessa. De repente, os advogados de nomes e renomes, que são caras bons, eles não encontraram essa brecha que eu tenho aqui. Então vamos lá. Olha só como que dá para reverter a situação do Bolsonaro. Comparação processo do Lula com processo do Bolsonaro. Vamos lá. Lula, ele foi processado, né, e condenado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ou seja, cerca de mais de 80 milhões de reais, certo? Agora, no processo do Bolsonaro de hoje, no processo dele, não envolve dinheiro, nenhuma nota e não tem nada de propina. Então, se o pessoal acha que Bolsonaro foi condenado porque roubou ou porque estava numa lavagem de dinheiro, já se deu mal, porque não encontra isso no processo do Bolsonaro. Olha só a injustiça. A injustiça com o Bolsonaro. Veja só, Lula, ele teve mais de 20 delatores e 184 colaborações só no processo dele. Bolsonaro, ele teve apenas um delator, que foi o Mauro Cid, que segundo a Polícia Federal, você que acompanha, você deve lembrar disso, que ele mentiu em seu depoimento. Fora os áudios que vazou. Já não vê uma injustiça aqui? O Lula com mais de 20 delatores e o Bolsonaro apenas um delator, e ainda foi confirmado pela Polícia Federal que Mauro Cid mentiu. Olha outra aqui. Lula, mais de 250 mil páginas do processo dele. Pensa, dá para abrir até um museu de processo do Lula. Mais de 250 mil páginas só de processo. E do Bolsonaro? Um pouco mais de 800 páginas com palavras, olha só, com palavras como teria hipótese ou é possível, aparecendo 339 vezes nesse processo. Quando tem a palavra teria hipótese, ou quando tem a palavra que diz é possível, então significa que não tem nada de concreto. Nada de concreto nesse processo dele. Diferente do Lula, né? Que, como eu falei, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Então não tem nada nesse processo. 339 vezes escrito. Teria hipótese, ou seja, ele teria uma hipótese de ter feito essa manifestação. É possível que aconteça isso, é possível que não tenha acontecido isso, quer dizer, nada de concreto com relação a isso. Vamos lá, tem mais ainda. Lula, mais de 3 mil provas, olha só, mais de 3 mil provas entre planilhas e e-mails. Então a Polícia Federal investigou Lula, conseguiu mais de 3 mil provas, incluindo as planilhas que eles tinham e também
tudo também pelo e-mail. E do Bolsonaro? Uma minuta, sem assinatura e sem qualquer execução. Olha a diferença. Não teria que condenar por igual? A justiça, quando a justiça certa, não teria que ser por igual? É a mesma coisa que a justiça fosse prender o traficante no passado e prender o traficante de hoje. Sabendo que a pena para o traficante do passado é a mesma pena de hoje. Só que o de hoje está se ferrando bem mais do que do passado. Não teria que ser por igual? Então a gente vê que existe justiça. Olha o furo do STF aqui, pessoal. Olha o furo, tá? Ó, o Lula, quando ele estava preso, o filho dele recebeu 100 milhões de reais em contratos. Quando ele estava preso. Já o Bolsonaro não pode nem falar com seus filhos. É ou não é uma injustiça? Não estou puxando aqui para o lado do Bolsonaro. Eu só estou falando o quanto a justiça do Brasil é injusta. Estão entendendo, pessoal? Tem mais ainda aqui. Lula, depois de condenado, fez até comício público. Foi lá, condenou, aí depois foi lá e fez um comício ainda. Falou umas bobagens ainda. Agora, olha só do Bolsonaro, se não é uma injustiça. Antes de ser condenado, já está preso, com tornozeleira e proibido de dar entrevista. Então por que quando o Lula foi condenado, ele teve oportunidade de dar entrevista, ele teve oportunidade de falar, e o Bolsonaro hoje não pode nem sequer falar no WhatsApp? Isso é que uma injustiça. Lula deu entrevistas e o Bolsonaro não pode nem sequer falar e muito menos se pronunciar. É ou não é uma injustiça? Eu sei que você não gosta do Bolsonaro, mas você também tem que ser ciente. Isso é uma injustiça, tá? Lula foi condenado em primeira instância e perdeu. Recorreu ao TRF, perdeu. Recorreu ao STJ, também perdeu. E ainda impetrou um habeas corpus no STF, que também perdeu. Ou seja, ele conseguiu recorrer durante todo o seu processo. Então, enquanto o Lula estava lá, preso, ele foi recorrendo, né? Foi ao no TRF, não deu certo, no STJ não deu certo, até que tentou no STF, que também não deu certo. Já o Bolsonaro, esse aqui é um dos furos, atenção advogados de Bolsonaro, esse aqui é um furo. Bolsonaro já foi julgado pelo STF sem possibilidade nenhuma de recurso, mesmo não sendo presidente, que deveria, pelo certo, ser julgado pela justiça comum, que deveria ter sido em primeira instância, e ele também não tem nenhum fórum privilegiado. O erro aqui, advogados, atenção, o erro aqui é o STF condenar Bolsonaro como um político. E ele não é mais político, atenção, ele não é mais político. Você só é político se você estiver exercendo um cargo político. A partir do momento que você está fora desse cargo político, então você não é mais político. Detalhe, foi julgado pelos 5 ministros, em que um detesta ele, que é o Alexandre de Moraes, e os outros 4 foram indicados pelo PT. E um desses, inclusive, foi advogado pessoal do Lula. É a mesma coisa eu pegar o meu carro, atropelar uma pessoa, matar essa pessoa, eu for preso, aí eu ir para o julgamento, e lá está o juiz para me condenar, que é amigo da família, os advogados para me condenar, que é amigo da família da vítima. É igual isso aqui. Quer dizer, Bolsonaro foi julgado pelos seus próprios inimigos.
meio parecido até com o Tribunal do Crime aí. Se não matarem o Bolsonaro, pessoal. Me deu um clique agora aqui. Se não matarem ele na cadeia. Lula, o processo dele durou 4 anos. Da denúncia feita, no caso do Bolsonaro, da denúncia feita até o julgamento durou apenas o quê? 4 meses. Então, quer dizer, o processo do Lula durou 4 anos e do Bolsonaro apenas 4 meses. A estrutura montada em Brasília de segurança da Suprema Corte não é para garantir a segurança do réu, mas para proteger quem? Os julgadores. Bolsonaro poderia andar de boa, com maior tranquilidade, que ninguém ia fazer nada contra o Bolsonaro. Era mais fácil do povo fazer contra o STF. Alô, hein? Estão vendo o que aconteceu lá no Nepal, né? Para nós encerrar, vamos falando de técnica aqui. Se você tem o meu WhatsApp e quiser o PDF, eu posso enviar para vocês. Tudo isso não é normal no universo jurídico. Isso não existe. O relator, quando está expondo de início o seu relatório, que foi o caso do Alexandre de Moraes, já do início ele já tinha dado a pena para o Bolsonaro, antes mesmo dele ser julgado e condenado, antes mesmo dele ser preso, ele já tinha falado que ia dar 30 anos de prisão para o Bolsonaro. Então ele já se antecipava qual é o resultado do julgamento. E o Alexandre de Moraes fez isso e falou várias vezes qual seria a condenação do Bolsonaro dos demais réus. Ou seja, tudo isso nada mais virou que um circo de horrores. Essa é a comparação, meus amigos. Não estou aqui para defender o Bolsonaro, mas eu estou aqui para defender o que é justo. Bolsonaro, ele tinha que ir para um julgamento normal, certo? De primeira instância, porque ele não é mais político. Ele não é mais. Mas ele se tornou o quê? Um homem inimigo, o inimigo da esquerda. Agora tem muita gente, porque o Bolsonaro está indo preso, por causa que muita gente morreu, por causa do Covid. Vocês têm que parar com isso daí, pessoal. Tem que parar, tá? Porque a Covid do passado atingiu o mundo inteiro, não foi só no Brasil, não. Se o Bolsonaro liberasse a vacina naquela época, todo mundo iria encher o saco do mesmo jeito. Mas a esquerda conseguiu manipular algumas pessoas. Daí se fazem de vítimas. Estão entendendo? E é fácil hoje governar um país que não tem Covid. É fácil, que nem o caso do Lula ladrão, é fácil. Ele está governando o país aí sem Covid, sem nada. Então tá fácil. O Bolsonaro pegou na época ruim. Ele pegou na época que entrou a Covid. Porque aumentou as coisas lá com o Bolsonaro, aumentou a gasolina. Mas no Covid tudo aumentou. Tudo aumentou. Só que hoje as coisas também estão aumentando. Não vem me dizer que não está aumentando, porque está aumentando sim. Está aumentando sim. Eu duvido que com R$500 você consegue encher 2 carrinhos. Eu duvido que com o salário que você ganha, você está conseguindo comprar lá até o iogurte para o teu filho. Primeiro arroz, feijão, café, o que mais interessa. O que sobrar, se der para comprar uma caixinha de bombom, a gente compra. Então não mudou em nada, pessoal. Então, exatamente isso aí, Valmir querido. O Valmir querido escreveu que o Brasil sempre foi é uma merda mesmo. É controlado pelo poder político e religioso. É a manobra política, é a manobra religiosa. Ambos caminham juntos. E falando dessa parte aí, como sou pastor e prego a palavra, tá igualzinho que futuramente vai acontecer lá no Apocalíptico. Vai aparecer o Senhor X, né, que é o anticristo,
e o falso profeta da parte da religião. E ambos vão enganar o povo, e o povo com certeza cai. O povo esquece facilmente das coisas. Esquece facilmente das coisas. O povo, ele... Certa vez eu estava, na minha época aí, eu participava muito das programações de lives pela internet. Numa época existia o MSN, não existia nem o WhatsApp, nada. Então a gente recebia o convite e era fechado com os Illuminatis. E um deles falou bem assim: quer controlar o povo? Então controle a comida. Então, enquanto isso, vamos dar bastante comida e o povo vai comer. Aí depois você controla, você tira a comida deles. E a hora que o povo começar a passar fome, eles veem que não tem a comida, e vão ver que você está com a comida, eles vão lá se sujeitar. Eles são capazes de entregar a sua própria alma para poder comer. São capazes de entregar a sua dignidade, o seu caráter para poder comer. E isso eles falaram. Antes do Covid, e 10 anos atrás, né, do início do Covid, mas 10 anos atrás, eles também falaram que o planeta iria explodir porque estava enchendo de pessoas. Aí eles entraram na conclusão: como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos controlar? Primeiro, nós vamos criar um vírus, vai espalhar pelo mundo inteiro, e esse vírus vai matar as pessoas, e depois nós vamos criar a vacina. E essa vacina, ela vai diminuir a qualidade de vida das pessoas. E eu ouvi aquilo ali. E eu avisei, eu falei que vai acontecer, vai, mas como eu sou aquele pastor que não é de nome, de renome, então a minha palavra não vale nada. Se for um conhecido aí da internet, que prega e todo mundo, né, se ele falar tá valendo, mas o meu não estava valendo. E aconteceu. Tá aí o Covid. E aconteceu, muita gente, milhões de pessoas morreram, só que essas coisas ainda vai piorar ainda, porque logo, logo vai acontecer de novo. E se acontecer no Apocalipse, vai vir com tudo. Então, essa é a comparação do processo, para você ver como que está sendo, Bolsonaro está sendo julgado injustamente. Eu estou falando que ele está sendo, entendo, eu estou falando que ele está sendo julgado injustamente por uma parte errada. Então, isso que os advogados, se eles pegarem isso daqui, eles analisar direitinho, eles ir para a papelada, eles podem conseguir anular o processo do Bolsonaro, como também foi anulado o processo do Lula. Tá?